Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, esta é a sessão da manhã de sábado da Conferência Geral Semestral número 188 da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será apresentada pelo coro do tabernáculo da Praça do Templo. Membros e líderes da Igreja estão reunidos em todas as partes do mundo para receber conselhos e instruções dos líderes da Igreja. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão da manhã de sábado da Conferência Geral Semestral número 188 da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É maravilhoso estar com vocês. Estendemos nosso amor e nossas saudações aos membros e amigos que participam da conferência em todo o mundo. O presidente Russell M. Nelson, que preside a conferência, pediu-me que eu dirigisse esta sessão. Reconhecemos as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja que estarão presentes durante a conferência. Como vocês estão cientes, com tristeza informamos o falecimento da irmã Barbara Bowen Ballard, esposa do presidente M. Russell Ballard, presidente em exercício do Quórum dos 12 Apóstolos, na última segunda-feira. A irmã Ballard foi uma fonte de força e de bondade durante toda a sua vida e deu extraordinário apoio a seu marido em suas designações ao longo de muitos anos. Expressamos nosso sincero amor e nossas sinceras condolências à família Ballard e a outras pessoas que sentirão a falta dela. Ao ouvirmos sobre o número incomum de desastres naturais que afetaram tantas pessoas em todo o mundo nos últimos meses, estendemos nossos sinceros sentimentos àqueles que foram afetados por esses eventos e expressamos sincera gratidão a todos os que estão ajudando nessas graves situações. Bombeiros, equipes de resgate, voluntários e outros que continuam a auxiliar nesses momentos difíceis. Como igreja, ficamos felizes em nos reunir a esse trabalho de socorro e oramos pela segurança e paz de todos os envolvidos nesses trágicos eventos. A música para esta sessão será apresentada pelo coro do tabernáculo da Praça do Templo, sob a regência de Mac Wilber e Ryan Murphy, com Brian Matthias e Richard Elliott ao órgão. O coro abriu esta sessão cantando Jeová se nosso guia e agora entoará A Alva Rompe. A oração de abertura será oferecida pelo elder Craig A. Cardon, dos 70. Em seguida, o coro cantará Se eu escutar com o coração. Zion standard is
Pai Celestial, com o coração humilde, com a cabeça abaixada, agradecemos-te pelo teu Filho Jesus Cristo e pela expiação. Agradecemos por teu profeta, presidente Jerusalem Nelson, pela primeira presidência e pelo Coro dos 12. Nós os apoiamos e oramos por eles ao dirigirem os negócios da sua igreja, do teu reino. Nesta conferência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que possamos receber a tua palavra e que tens para os teus santos nesses últimos dias. Oramos para que abençoes e para que ouçamos tua palavra pela direção do teu profeta. Que possamos receber as tuas palavras com fé e devoção e que possamos agir. Oramos pelas pessoas e povos da terra, que eles possam escolher a retidão, que possam abençoar nas tuas aflições e consolá-los. Que a tua palavra possa ser espalhada por toda a terra, à medida que cumprimos nossos teus convênios. Que todas as famílias da terra possam ser abençoadas com as bênçãos do Evangelho e as bênçãos da salvação. Sim, a vida eterna. Por essas coisas nós oramos humildemente e por todos os que participarão das sessões dessa conferência. Que tudo possa ser feito de acordo com a tua vontade, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Teremos agora o privilégio de ouvir nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. Em seguida, ouviremos o elder Quentin L. Cook, do Quórum dos 12 Apóstolos. Depois ouviremos o irmão M. Joseph Brough, segundo conselheiro na presidência geral dos rapazes. O elder Stephen R. Bangerter, dos 70, então falará a nós. Presidente Nelson. Meus queridos irmãos e irmãs, estávamos ansiosos para nos reunir com vocês novamente nesta Conferência Geral da Igreja em outubro. Estendemos nossas mais sinceras boas-vindas a cada um de vocês. Somos profundamente gratos por suas contínuas orações. Sentimos o efeito delas. Muito obrigado. Somos gratos a vocês por seu grande esforço de colocar em prática os conselhos dados há 6 meses na Conferência Geral. As presidências de estaca do mundo inteiro buscaram a revelação necessária para reorganizar os quórums de elders. Os homens desses quórums, juntamente com nossas dedicadas irmãs da Sociedade de Socorro, estão trabalhando diligentemente para ministrar a nossos irmãos e irmãs de maneira mais elevada e sagrada. Somos inspirados por suas virtudes e por seus extraordinários esforços para levar o amor do Salvador à sua família, a seus vizinhos e amigos, e para ministrar a eles como Ele o faria. Desde a conferência de abril, a irmã Nelson e eu nos reunimos com membros de 4 continentes e de ilhas do mar, de Jerusalém a Harare, de Winnipeg a Bangkok. Vivenciamos sua grande fé e a força de seu testemunho. Estamos imensamente felizes com o número de nossos jovens que se uniram ao exército de jovens do Senhor para ajudar a coligar Israel dispersa. Somos gratos a vocês. À medida que continuam a seguir meus convites feitos em nosso devocional mundial para os jovens, vocês estão estabelecendo o padrão para que o restante de nós o siga. E que diferença vocês, jovens, estão fazendo? Nos últimos anos, nós, dos conselhos presidentes da Igreja, debatemos sobre uma pergunta fundamental. Como podemos levar o Evangelho em sua simples pureza e as ordenanças com sua eficácia eterna a todos os filhos de Deus? Como os santos dos últimos dias, nos acostumamos a pensar na Igreja como algo que acontece em nossas capelas, com o apoio do que acontece no lar. Precisamos fazer um ajuste desse padrão. É hora de termos uma igreja centralizada no lar, com o apoio do que acontece dentro dos edifícios de nossos ramos, alas e estacas. À medida que a igreja continua a se expandir pelo mundo inteiro, muitos membros moram em lugares onde não há capelas e onde talvez não haja em um futuro próximo. Lembro-me de uma família que, devido a essas circunstâncias, tinha que se reunir em sua própria casa. Perguntei à mãe o que ela achava de participar da igreja em seu próprio lar. Ela respondeu: "Eu gosto. Meu marido usa uma linguagem melhor agora em casa, sabendo que vai abençoar o sacramento aqui todos os domingos." O objetivo de longa data da Igreja tem sido auxiliar todos os membros a aumentar a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo e em sua expiação, a fazer e cumprir seus convênios com Deus e a fortalecer e selar a família deles. Neste complexo mundo atual, isso não é fácil. O adversário está aumentando de modo exponencial seus ataques à fé, a nós e às famílias. Para sobrevivermos espiritualmente, precisamos de estratégias de defesa e planos
proativos. Consequentemente, queremos agora efetuar ajustes organizacionais que vão fortalecer ainda mais nossos membros e sua família. Por muitos anos, os líderes da igreja vêm trabalhando em um currículo integrado para fortalecer famílias e indivíduos por meio de um plano centralizado no lar e apoiado pela igreja para proporcionar o aprendizado da doutrina, fortalecer a fé e promover maior adoração pessoal. Nossos esforços nos últimos anos para santificar o Dia do Senhor, torná-lo um deleite e um sinal pessoal para Deus de nosso amor por Ele, serão ampliados pelos ajustes que apresentaremos agora. Nesta manhã, vamos anunciar um novo equilíbrio e uma nova relação entre a instrução do Evangelho no lar e na igreja. Cada um de nós é responsável por nosso próprio crescimento espiritual. E as Escrituras deixam claro que os pais têm a responsabilidade primordial de ensinar a doutrina a seus filhos. É responsabilidade da igreja auxiliar cada membro no objetivo divinamente definido de aumentar o conhecimento do Evangelho. O Elder Quentin L. Cook vai agora explicar esses importantes ajustes. Todos os membros do Conselho da Primeira Presidência e do Quórum dos 12 Apóstolos estão unidos para endossar essa mensagem. Reconhecemos com gratidão a inspiração do Senhor que influenciou o desenvolvimento dos planos e procedimentos que o Elder Cook vai apresentar. Meus queridos irmãos e irmãs, sei que Deus vive. Jesus é o Cristo. Esta é sua igreja, a qual Ele dirige por meio de profecia e revelação a seus humildes servos. Isso testifico em nome de Jesus Cristo. Amém. Como o presidente Russell M. Nelson acabou de explicar de modo tão belo e eloquente, os líderes da igreja há muito tempo vêm trabalhando em um plano centralizado no lar e apoiado pela igreja para proporcionar o aprendizado da doutrina, fortalecer a fé e promover maior adoração pessoal. Depois, o presidente Nelson anunciou um ajuste para chegarmos a um novo equilíbrio entre a instrução do Evangelho no lar e na igreja. Para realizar esses propósitos, descritos pelo presidente Russell M. Nelson e sob a direção dele, e de acordo com a decisão do Conselho da Primeira Presidência e do Quórum dos 12 Apóstolos, a programação das reuniões de domingo será ajustada da seguinte maneira a partir de janeiro de 2019. As reuniões dominicais da igreja consistirão em uma reunião sacramental de 60 minutos a cada domingo, com ênfase no Salvador, na ordenança do sacramento e em mensagens espirituais. Depois do tempo de transição para as classes, os membros da igreja assistirão a uma aula de 50 minutos que será alternada a cada domingo. A escola dominical acontecerá no primeiro e no terceiro domingos. As reuniões dos quórums do sacerdócio, da sociedade de socorro e das moças serão realizadas no segundo e no quarto domingos. As reuniões do quinto domingo serão realizadas sob a direção do bispo. A primária se reunirá todas as semanas durante esse mesmo período de 50 minutos e incluirá o tempo de cantar e as aulas. No tocante à programação das reuniões de domingo, há muitos anos os líderes sêniores da igreja estão cientes de que, para alguns de nossos preciosos membros, as 3 horas de reuniões dominicais na igreja podem ser um desafio. Isso é especialmente verdadeiro para pais de crianças pequenas, crianças da primária, membros idosos, recém-conversos, entre outras pessoas. Mas o ajuste não se limita apenas ao encurtamento da programação dominical na capela.
O presidente Nelson reconheceu com gratidão o quanto está sendo realizado como resultado da fidelidade de vocês a convites anteriores. Ele e toda a liderança da igreja desejam promocionar maior alegria no Evangelho aos pais, às crianças, aos jovens, aos solteiros, aos idosos, recém-conversos e às pessoas que os missionários estão ensinando, por meio de um esforço equilibrado, centralizado no lar, com o apoio da igreja. Os propósitos e as bênçãos associados a esse ajuste e a outras mudanças recentes incluem o seguinte: aprofundar a conversão ao Pai Celestial e ao Senhor Jesus Cristo e fortalecer a fé neles. Fortalecer indivíduos e famílias por meio de um currículo centralizado no lar e com o apoio da igreja que contribua para uma aplicação prática satisfatória do Evangelho. Honrar o dia do Senhor com ênfase na ordenança do sacramento. Ajudar todos os filhos do Pai Celestial em ambos os lados do véu por meio do trabalho missionário e do recebimento das ordenanças, dos convênios e das bênçãos do templo. A nova programação de domingo propicia mais tempo para a noite familiar e para o estudo do Evangelho no lar, aos domingos ou em outros momentos, conforme as pessoas e as famílias escolherem. Uma noite de atividades familiares pode ser realizada na segunda-feira ou em outras ocasiões. Com esse propósito, os líderes devem continuar a deixar a noite de segunda-feira livre de reuniões e de atividades na igreja. Contudo, o tempo despendido com a noite familiar, com o estudo do Evangelho e com as atividades pessoais familiares pode ser programado de acordo com as circunstâncias individuais. O estudo do Evangelho no lar individual e em família será aprimorado de forma significativa por meio de um currículo harmonizado e do novo recurso Vem e Segue-me, Estudo Pessoal e Familiar, que está alinhado ao que é ensinado na escola dominical e na primária. Em janeiro, as classes dos jovens e dos adultos na escola dominical e as classes da primária estudarão o Novo Testamento. O novo recurso Vem e Segue-me, Estudo Pessoal e Familiar, para estudo no lar, que também vai cobrir o Novo Testamento, visa ajudar os membros a aprender o Evangelho no lar. Ele explica: este recurso é para cada pessoa e família na igreja. Foi preparado para nos ajudar a aprender o Evangelho, seja individualmente ou com nossa família. Os esboços deste novo recurso foram organizados de acordo com um cronograma semanal. As novas lições da primária, contidas no recurso Vem e Segue-me, que são ensinadas na igreja, seguirão a mesma programação semanal. As classes dos adultos e dos jovens na escola dominical, no primeiro e no terceiro domingos, serão alinhadas de modo a reforçarem o novo recurso Vem e Segue-me para o lar. No segundo e no quarto domingos, os adultos no sacerdócio e na Sociedade de Socorro continuarão a estudar os ensinamentos dos líderes da igreja, com ênfase nas mensagens atuais dos profetas modernos. As moças e os rapazes do sacerdócio arônico estudarão tópicos do Evangelho nesses domingos. O novo recurso de estudo no lar fornece ideias para o estudo das Escrituras em família e para a noite familiar. Os esboços para cada semana contêm sugestões de estudo e atividades úteis para indivíduos e famílias. O recurso Vem e Segue-me, Estudo Pessoal e Familiar, também tem muitas ilustrações que vão aprimorar o aprendizado individual e em família, especialmente para as crianças. Esse novo recurso será fornecido para cada família em dezembro deste ano. O presidente Nelson, desde seu discurso inicial para os membros da igreja em janeiro, exortou-nos a nos prepararmos para a segunda vinda de Jesus Cristo, trilhando o caminho do convênio. As condições do mundo exigem, cada vez mais, um aprofundamento da conversão individual e o fortalecimento da fé no Pai Celestial e em Jesus Cristo e sua expiação. O Senhor nos preparou linha sobre linha para os tempos trabalhosos que agora enfrentamos. Nos últimos anos, o Senhor nos orientou a abordar preocupações básicas que incluem honrar o dia do Senhor e a sagrada ordenança do sacramento, algo que foi novamente enfatizado nos últimos 3 anos. Sob a direção do bispo, o Quórum de Élderes e a Sociedade de Socorro fortalecidos estão se concentrando no propósito da igreja e estão ajudando os membros a fazerem e a guardarem convênios sagrados.
A ministração, com uma abordagem mais elevada e sagrada, está sendo adotada com alegria. Começando com o resultado final em mente, os convênios do templo e o serviço de história da família estão se tornando uma parte importante do caminho do convênio. O ajuste anunciado esta manhã é também outro exemplo de orientação para os desafios de nossos dias. O currículo tradicional da igreja enfatizava a experiência dominical na igreja. Sabemos que quando temos um ensino melhor e alunos mais preparados espiritualmente, a experiência dominical na igreja é melhor. Somos abençoados com o fato de que com frequência o Espírito aumenta e fortalece a conversão no ambiente da igreja. O novo currículo centralizado no lar e apoiado pela igreja precisa influenciar mais poderosamente a observância religiosa em família e a conduta e a observância religiosa individual. Estamos cientes do impacto espiritual e da profunda e duradoura conversão que pode ser alcançada no ambiente do lar. Há vários anos, um estudo mostrou que para os rapazes e as moças, a influência do Espírito Santo é mais frequente quando eles fazem o estudo pessoal das Escrituras e a oração no lar. Nosso propósito é equilibrar a experiência na igreja e no lar, de modo a aumentar de forma significativa a fé e a espiritualidade e aprofundar a conversão ao Pai Celestial e ao Senhor Jesus Cristo. Na parte desse ajuste centralizada no lar e apoiada pela igreja, há flexibilidade para que cada pessoa e família determine em espírito de oração como e quando ele será implementado. Por exemplo, embora isso abençoe grandemente todas as famílias, com base nas necessidades locais, seria totalmente adequado que jovens adultos, adultos solteiros, pais ou mães que criam os filhos sozinhos, famílias em que nem todos são membros novos e outras pessoas, se reúnam em grupos que não façam parte dos serviços de adoração normais do domingo, a fim de desfrutar do convívio social no Evangelho e ser fortalecidos pelo estudo em conjunto do recurso centralizado no lar e apoiado pela igreja. Isso pode ser feito de maneira informal por aqueles que o desejarem. Em muitas partes do mundo, as pessoas decidem ficar na capela depois da programação normal dominical, para desfrutar do convívio social. Com esse ajuste anunciado, não há nada que interfira nessa maravilhosa e recompensadora prática. Para ajudar os membros a se prepararem para o Dia do Senhor, algumas alas já enviam um informativo por e-mail, por mensagem de texto ou por mensagens nas mídias sociais no decorrer da semana. Levando em consideração esse ajuste, recomendamos enfaticamente esse tipo de comunicação. Esses convites são um lembrete aos membros de qual será a programação das reuniões dominicais naquela semana, inclusive o tópico da próxima lição, e vão estimular conversas contínuas sobre o Evangelho no lar. Além disso, as reuniões dos adultos no domingo também fornecem informações para relacionar o estudo na igreja ao estudo no lar a cada semana. A reunião sacramental e o período de aulas vão exigir uma fervorosa ponderação para garantir que as prioridades espirituais sejam enfatizadas, em comparação às funções administrativas. Por exemplo, os anúncios podem ser dados, em sua maior parte, no decorrer da semana, ou em um programa impresso. Embora a reunião sacramental deva ter uma oração de abertura e uma oração de encerramento, a segunda reunião só precisará ter uma oração de encerramento. Como foi mencionado, a programação de domingo não começará até janeiro de 2019. Há vários motivos para isso. Os dois mais importantes são, primeiro, ter tempo para distribuir o material Vem e Segue-me, estudo pessoal e familiar, e segundo, dar tempo para que os presidentes de destaque e os bispos organizem a programação das reuniões, com o intuito de ter mais alas se reunindo mais cedo no dia. À medida que os líderes têm buscado revelação, a orientação recebida ao longo dos últimos anos tem o propósito de fortalecer a reunião sacramental, honrar o Dia do Senhor, e incentivar e auxiliar os pais e os indivíduos a fazer do lar uma fonte de força espiritual e de maior fé, um lugar de alegria e felicidade. O que esses ajustes significam para os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Estamos confiantes de que os membros serão abençoados de modo extraordinário. O domingo pode ser um dia de aprendizado e de ensino do Evangelho na igreja e no lar. À medida que indivíduos e famílias participarem de conselhos de família, da história da família, da ministração, da prestação de serviço, da adoração pessoal e de momentos prazerosos em família,
o dia do Senhor será verdadeiramente um deleite. Uma família do Brasil pertence a uma estaca na qual o novo recurso Vem e Segue-me foi testado. O pai, Fernando, um missionário retornado, que junto com sua esposa, Nancy, tem 4 filhos pequenos, relatou: quando o programa Vem e Segue-me foi implementado em nossa estaca, fiquei muito entusiasmado e pensei, o modo como estudamos as Escrituras em casa vai mudar. Isso realmente aconteceu em meu lar. E como líder da igreja, vi isso acontecer em outros lares. Ele realmente nos ajudou a debater as Escrituras em nosso lar. Minha esposa e eu adquirimos um entendimento mais profundo do tópico estudado. Ele nos ajudou a ampliar nosso conhecimento do Evangelho e aumentar nossa fé e nosso testemunho. Presto meu testemunho de que sei que isso foi inspirado pelo Senhor, para que o estudo consistente e eficaz dos princípios e das doutrinas contidos nas Escrituras proporcione mais fé, testemunho e luz para as famílias, em um mundo cada vez mais decaído. Nas estacas do mundo inteiro, em que foi aplicado um teste piloto, houve uma resposta altamente favorável ao novo recurso Vem e Segue-me para o lar. Muitos relataram que progrediram da leitura das Escrituras para um verdadeiro estudo das Escrituras. Houve também um sentimento geral de que a experiência promoveu a fé e teve um impacto maravilhoso na ala. O objetivo desses ajustes é fazer com que os adultos e a nova geração tenham uma conversão profunda e duradoura. A primeira página do recurso pessoal e familiar salienta: o objetivo de todo o aprendizado e ensino do Evangelho é fortalecer nossa conversão e nos ajudar a nos tornar mais semelhantes a Jesus Cristo. Isso significa confiar em Cristo para mudar nosso coração. Isso é auxiliado pelo fato de que esse recurso transcende a sala de aula e atinge nosso lar e nosso coração. Requer esforços consistentes e diários para entender e viver o Evangelho. A verdadeira conversão requer a influência do Espírito Santo. O objetivo mais importante e a bênção mais sublime de uma conversão profunda e duradoura é receber dignamente os convênios e as ordenanças do caminho do convênio. Confiamos que vocês se aconselharão mutuamente e buscarão revelação para implementar esses ajustes, mas que não olharão para além do marco ou tentarão regulamentar pessoas ou famílias. Informações adicionais serão fornecidas em comunicados futuros, inclusive uma carta e um encarte da primeira presidência. Testifico-lhes que nas deliberações do Conselho da Primeira Presidência e do Quórum dos 12 Apóstolos, no Templo, e depois que nosso amado profeta suplicou por revelação ao Senhor, para seguir adiante com estes ajustes, uma poderosa confirmação foi recebida por todos. Russell M. Nelson é o nosso presidente e profeta vivo. Os anúncios feitos hoje resultarão em profundas bênçãos para aqueles que entusiasticamente adotarem os ajustes e buscarem a orientação do Espírito Santo. Nós nos aproximaremos de nosso Pai Celestial e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de quem sou testemunha convicta. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em 1981, meu pai, 2 grandes amigos e eu embarcamos em uma aventura no Alasca. Queríamos ir num lago distante e subir em um terreno elevado muito bonito. A fim de reduzir o peso que cada um teria que carregar, colocamos os suprimentos em caixas e os cobrimos com espuma. Amarramos fitas coloridas nas caixas e as jogamos pela janela do nosso avião monomotor no local de destino. Assim que chegamos, procuramos em todo lugar, mas para nosso espanto não conseguimos encontrar nenhuma das caixas. No final encontramos uma. Tinha um pequeno fogareiro, uma lona, alguns doces e alguns pacotes de tempero em pó, mas nenhum alimento. Não havia nenhum meio de nos comunicarmos com o restante do mundo e só viriam nos pegar em uma semana. Aprendi 2 valiosas lições com essa experiência. Uma, não jogue sua comida pela janela. 2, às vezes temos que enfrentar dificuldades. Frequentemente, nossa primeira reação diante de coisas difíceis é perguntar: por que eu? Essa pergunta, no entanto, nunca elimina a dificuldade.
O Senhor exige que vençamos nossos desafios e sempre demonstrou que todas essas coisas nos servirão de experiência e serão para o nosso bem. Às vezes o Senhor nos pede que façamos uma coisa difícil e outras vezes nossas dificuldades são criadas por nós mesmos ou pelo uso do arbítrio de outras pessoas. Neff passou por essas duas experiências. Quando Leí pediu a seus filhos que voltassem para pegar as placas de Labão, ele disse: "E agora, eis que teus irmãos murmuram, dizendo que lhes pedi uma coisa difícil. Eis, porém, porque eu não pedi, não sou eu quem o pede, mas é uma ordem do Senhor." Em outra ocasião, os irmãos de Nefe usaram seu arbítrio para limitar o dele. Eles me agarraram, pois eis que estavam muito irados, e ataram-me com cordas, pois pretendiam tirar minha vida. Joseph Smith enfrentou dificuldades na cadeia de Liberty. Sem nenhuma perspectiva de receber ajuda, Joseph clamou em desespero: "Ó Deus, onde estás?" Não duvido que muitos de nós já tenhamos nos sentido como Joseph. Todos enfrentam adversidades. A morte de um ente querido, divórcio, um filho rebelde, doenças, testes de fé, desemprego ou qualquer outra dificuldade. Nunca mais fui o mesmo depois de ouvir essas palavras do elder Neil A. Maxwell do Quórum dos 12 Apóstolos, quando ele lutava contra a leucemia. Ele disse: "Absorto em profunda meditação, estas palavras vieram-me à mente. Fiz com que você tivesse leucemia, para que você ensine meu povo com autenticidade." Depois ele contou como essa experiência o abençoou com a perspectiva sobre a grande realidade da eternidade. Esses vislumbres da eternidade podem nos ajudar a trilhar o longo caminho à frente, que pode ser bem difícil. Para nos ajudar a prosseguir e vencer períodos difíceis com vislumbres de eternidade, gostaria de sugerir duas coisas. Temos que enfrentar as dificuldades primeiro, perdoando os outros, e segundo, entregando-nos ao Pai Celestial. Perdoar aqueles que causaram a dificuldade e reconciliar-se com a vontade de Deus pode ser difícil. Dói muito mais quando a dificuldade é causada por um membro da família, um amigo próximo ou por nós mesmos. Quando era jovem e servi como bispo, aprendi sobre o perdão quando meu presidente de estaca, Bruce M. Cook, contou-me a seguinte história. Ele explicou: "No final dos anos 70, alguns colegas e eu abrimos um negócio juntos. Não fizemos nada de ilegal, mas algumas decisões ruins, tomadas com uma época com problemas econômicos, nos levaram ao fracasso. Alguns investidores nos processaram para recuperar suas perdas. O advogado deles, por acaso, era conselheiro no bispado da minha ala. Foi muito difícil apoiar o homem que parecia estar tentando destruir-me. Desenvolvi uma vívida antipatia contra ele e achava que ele era meu inimigo. Depois de 5 anos de batalhas judiciais, perdemos tudo, inclusive nossa casa. Em 2002, minha esposa e eu ficamos sabendo que a presidência da estaca em que eu servia como conselheiro estava sendo reorganizada. Ao tirarmos alguns dias de férias antes de ser desobrigado, ela me perguntou quem eu escolheria como conselheiro se fosse chamado como novo presidente da estaca. Eu não queria falar sobre isso, mas ela insistiu. No final, acabei pensando em um nome. Ela então mencionou o nome do advogado que achávamos ter sido o pivô das nossas dificuldades há 20 anos. Ao fazê-lo, o Espírito confirmou que ele seria o outro conselheiro. Será que eu seria capaz de perdoar aquele homem? Quando o elder David A. Sorensen me chamou para servir como presidente da estaca, ele me deu 1 hora para escolher meus conselheiros. Entre lágrimas, disse que o Senhor já tinha me revelado quem seriam. Ao pronunciar o nome do homem que eu considerava meu inimigo, a raiva, antipatia e ódio tinham desaparecido. Naquele momento, aprendi o que é ter a paz que o perdão proporciona por intermédio da expiação de Cristo. Em outras palavras, meu presidente de estaca o perdoou sinceramente, como fez Neff antigamente. Sei que o presidente Cook e seu conselheiro foram 2 líderes fiéis do sacerdócio que amavam um ao outro. Decidi então que eu seria como eles. Anos antes, em nossa aventura mal-sucedida no Alasca, logo aprendi que culpar os outros pelo que nos acontece, como o piloto jogando a comida quando já estava escurecendo, não era a solução. No entanto, depois de ficar fisicamente exausto, sem comida, doente, dormindo no chão durante uma tempestade, só com uma lona para me cobrir, aprendi que, para Deus, nada será impossível. Jovens, Deus exige que vocês façam coisas difíceis. Uma moça de 14 anos participava de campeonatos de basquete. Sonhava em jogar no time da escola como sua irmã mais velha. Então, os pais foram chamados para presidir uma missão na Guatemala. Quando chegaram, ela descobriu que algumas de suas aulas seriam em espanhol.
uma língua que ela não falava ainda. Não havia nenhum time feminino de nenhuma modalidade na escola. Ela morava no 14º andar de um edifício sob forte segurança e, para completar, não podia sair sozinha porque não era seguro. Os pais ouviam seu choro antes de dormir todas as noites, por meses. Era de partir o coração. No final, eles acabaram decidindo mandá-la de volta para casa para ficar com a avó, enquanto ela cursava o ensino médio. Quando minha esposa entrou no quarto da nossa filha para contar-lhe sobre nossa decisão, ela estava ajoelhada em oração com o livro de Mórmon aberto sobre a cama. O Espírito sussurrou à minha esposa, ela vai ficar bem, e ela saiu silenciosamente do quarto. Nunca mais a ouvimos chorar antes de dormir. Com determinação e com a ajuda do Senhor, nossa filha enfrentou corajosamente aqueles 3 anos. Ao terminarmos nossa missão, perguntei-lhe se ela iria servir uma missão de tempo integral. Sua resposta foi, não, pai, já servi uma, e para mim, tudo bem. Mas cerca de 6 meses depois, o Espírito me acordou no meio da noite dizendo, chamei sua filha para servir uma missão. Minha reação foi, Pai Celestial, ela já se sacrificou tanto. O Espírito rapidamente me corrigiu, fazendo-me entender que seu serviço missionário era requerido pelo Senhor. Pouco depois, levei minha filha para almoçar, sentada à sua frente, perguntei, Gracie, você sabe por que viemos aqui? Ela disse, sim, pai. Eu tenho que servir uma missão. Eu não quero ir, mas vou. Como ela entregou sua vontade ao Pai Celestial, ela o serviu com todo o coração, poder, mente e força, e ensinou a seu pai como fazer coisas difíceis. No Devocional Mundial para os Jovens, o presidente Russell M. Nelson pediu algumas coisas difíceis aos jovens. O presidente Nelson disse, meu 5º convite para vocês é, sejam um destaque, sejam diferentes do mundo. O Senhor precisa que vocês pareçam, falem, ajam e se vistam como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Isso pode ser difícil, mas eu sei que vocês conseguem, e com alegria. Lembrem-se, os homens existem para que tenham alegria. Apesar de tudo que Leí teve de enfrentar, ainda encontrou alegria. Lembram-se de como a alma estava abatido de tristeza por causa do povo de Amonia? O anjo disse a ele, bendito és tu, alma. Levanta, portanto, a cabeça e alegra-te, porque foste fiel aos mandamentos de Deus. A alma aprendeu uma grande verdade. Sempre podemos nos regozijar quando guardamos os mandamentos. Lembrem-se de que, durante as guerras e dificuldades do tempo do capitão Moroni, nunca houve época mais feliz para o povo de Nefe. Nós podemos e devemos sentir alegria quando enfrentamos dificuldades. O Salvador teve que enfrentar coisas difíceis. O mundo julgá-lo-á como uma coisa sem valor, portanto o açoitam e eles suportam. Ferem-no e eles suportam. Se encospem nele e eles suportam, por causa de sua amorosa bondade e longanimidade para com os filhos dos homens. Por causa de sua amorosa bondade, Jesus Cristo realizou a expiação. Por isso, ele diz a cada um de nós, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Graças a Jesus Cristo, nós também podemos vencer o mundo. Ao enfrentarmos as coisas difíceis à maneira do Senhor, levantemos a cabeça e tenhamos alegria. Nesta sagrada oportunidade de testificar ao mundo, proclamo que nosso Salvador vive e guia sua igreja. Em nome de Jesus Cristo, amém. Como pais em Sião, temos o dever sagrado de despertar em nossos filhos a paixão e o compromisso com a alegria, a luz e as verdades do Evangelho de Jesus Cristo. Enquanto criamos nossos filhos, estabelecemos tradições em nosso lar e construímos padrões de comunicação e comportamento por meio de nossas relações familiares. Quando estabelecemos tradições, elas plantam em nossos filhos as firmes e inabaláveis características da bondade, que vão incutir neles a força para enfrentar os desafios da vida. Há vários anos, nossa família desfruta da tradição anual de acampar no alto das montanhas Uinta, no nordeste de Utah. Viajamos 32 quilômetros por estradas de terra até chegarmos a um belo e verdejante vale, rodeado por paredões rochosos e cortado por um rio de águas límpidas e geladas. A cada ano, na esperança de reafirmar a nossos filhos e netos o valor da doutrina e das práticas do Evangelho, Susan e eu pedimos a nossos 6 filhos que preparem com sua família
uma breve mensagem sobre um tópico que considerem fundamental para o estabelecimento de um lar centralizado em Cristo. Depois, realizamos um devocional familiar, em um local reservado, onde cada um apresenta sua mensagem. Este ano, nossos netos gravaram o tópico de suas mensagens em pedras, e então as enterraram umas ao lado das outras, representando o alicerce seguro sobre o qual é edificada a felicidade na vida familiar. Entrelaçada a todas as 6 mensagens estava a verdade eterna e imutável de que Jesus Cristo é a pedra de esquina daquele alicerce. Nas palavras de Isaías, portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu ponho em Sião como alicerce uma pedra já posta à prova, preciosa pedra de esquina, que está bem firme e fundada. Jesus Cristo é essa preciosa pedra de esquina no alicerce de Sião. Foi ele quem revelou ao profeta Joseph Smith: portanto, não vos cansei de fazer o bem, porque estáis lançando o alicerce de uma grande obra, e de pequenas coisas provém aquilo que é grande. As lições ensinadas por meio das tradições que estabelecemos em nosso lar, ainda que pequenas e simples, são cada vez mais importantes no mundo de hoje. Quais são as coisas pequenas e simples que, quando estabelecidas, operam maravilhas na vida de nossos filhos? Recentemente, o presidente Russell M. Nelson falou a uma vasta congregação em Toronto, Canadá, onde relembrou aos pais a sagrada responsabilidade de ensinar os filhos. Dentre as responsabilidades fundamentais identificadas, o presidente Nelson enfatizou o dever dos pais de ensinarem seus filhos a entender por que partilham do sacramento, o que significa terem nascido no convênio, e como é importante se prepararem para receber a bênção patriarcal, e incentivou os pais a liderar a leitura das Escrituras em família. Por meio desse empenho, nosso amado profeta nos exorta a transformar nosso lar em santuários de fé. No livro de Mórmon, Enos registra a profunda gratidão que sentiu pelo exemplo de seu pai, que o instruiu em seu idioma e também nos preceitos e na admoestação do Senhor. Com grande emoção, Enos exclamou: bendito seja o nome de meu Deus por isso. Aprecio as pequenas e simples tradições que passamos a observar em nosso lar, ao longo de 35 anos de casamento. Muitas delas são sutis, mas cheias de significado. Por exemplo, sempre que eu estava viajando, sabia que o filho mais velho, que estivesse em casa, tomaria sobre si a responsabilidade de liderar a oração e o estudo das Escrituras em família, sem que lhe fosse pedido. Outra tradição: nunca saímos de casa nem desligamos o telefone sem antes dizer: eu te amo. Nossa vida foi abençoada por termos frequentemente reservado tempo para desfrutar de entrevistas pessoais com cada filho. Em uma dessas ocasiões, perguntei a nosso filho sobre seu desejo e sua preparação para servir missão. Depois de conversarmos um pouco, ficamos um momento em silêncio. Então ele se inclinou para a frente e perguntou: pai, lembra quando eu era pequeno e começamos a ter essas entrevistas paternas? Respondi que sim. Ele então disse: eu prometi a você que serviria uma missão. E você me prometeu que serviria uma missão com a mamãe quando estivessem mais velhos. Então ficamos novamente em silêncio. Vocês estão passando por algum problema que os impeça de servir? Porque se estiverem, talvez eu possa ajudar. As tradições familiares consistentes e salutares, que incluem a oração, o estudo das Escrituras, a noite familiar e a frequência à igreja, criam uma cultura de amor, respeito, união e segurança. No espírito que permeia esses esforços, nossos filhos são protegidos dos dardos inflamados do adversário, que vêm repletos da cultura mundana de hoje.
Recordemos o sábio conselho de Elamã a seus filhos. Lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro. E se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Há alguns anos, quando servi como bispo, um senhor idoso marcou uma entrevista comigo. Ele falou sobre quando abandonou a igreja e sobre as tradições corretas que seus pais o haviam ensinado na juventude. Contou em detalhes a angústia que vivenciou ao longo da vida, ao buscar em vão a alegria duradoura em meio às felicidades momentâneas que o mundo oferece. Então, nos últimos anos de sua vida, experimentou os ternos e, por vezes, persistentes sussurros do Espírito de Deus, que o guiaram de volta para as lições, as práticas, os sentimentos e a segurança espiritual da infância. Ele expressou gratidão pelas tradições de seus pais e, com suas próprias palavras, deu eco à proclamação de Enos: bendito seja o nome de meu Deus por isso. Pela minha experiência, sei que o retorno daquele homem ao Evangelho é algo que ocorre com frequência entre os filhos de Deus que se afastam por um tempo e depois voltam aos ensinamentos e hábitos da juventude. Nesses momentos, testemunhamos a sabedoria do autor do provérbio que exorta os pais a instruir a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ao criar os filhos, todos os pais passam por momentos de frustração e por diferentes níveis de determinação e disposição. Contudo, quando exercem fé para ensinar seus filhos com brandura, amor e fazendo tudo a seu alcance, os pais têm mais esperança de que as sementes criarão raízes no coração e na mente de seus filhos. Moisés entendia bem a necessidade fundamental do ensino constante. Ele aconselhou: e essas palavras ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Ajoelhamo-nos com nossos filhos para orar. Preocupamo-nos com eles quando procuramos realizar estudos significativos das Escrituras em família. Com amor e paciência, cuidamos deles ao realizarmos noites familiares. E nos angustiamos por eles quando oramos aos céus em particular. Oh, como ansiamos para que as sementes que plantamos criem raízes em seu coração e em sua mente. Creio que o mais importante não é que nossos filhos entendam tudo o que tentamos ensinar, seja ao nos esforçarmos para ler as Escrituras, fazer noites familiares ou participar da mutual e outras reuniões da igreja. O mais importante não é que eles entendam plenamente o propósito dessas atividades, mas sim que nós, como pais, exerçamos fé suficiente para seguir o conselho do Senhor de vivermos, ensinarmos e exortarmos diligentemente e estabelecermos expectativas inspiradas pelo Evangelho de Jesus Cristo. É um esforço que nasce de nossa fé, de nossa crença, de que um dia as sementes plantadas na juventude criarão raízes e florescerão. As coisas que falamos, pregamos e ensinamos determinam aquilo que acontecerá entre nós. Quando estabelecemos tradições salutares que ensinam a doutrina de Cristo, o Espírito Santo presta testemunho da realidade de nossa mensagem e nutre as sementes do Evangelho, que foram plantadas no fundo do coração de nossos filhos ao longo da jornada. Disso testifico. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
O coro e a congregação agora cantarão juntos No Monte a Bandeira. Após o hino, ouviremos o elder Ronald A. Rasband e o elder David A. Bednar, do Quórum dos 12 Apóstolos. Esta é a Conferência Geral Semestral número 188 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Acrescento meu testemunho às mensagens do presidente Nelson e do elder Cook, dadas a alguns momentos em harmonia e unanimidade com o Conselho da Primeira Presidência e o Quórum dos 12 Apóstolos. Sei que esses anúncios reveladores constituem a mente e a vontade do Senhor e vão abençoar e fortalecer indivíduos, famílias e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias para gerações vindouras. Há alguns anos, uma de nossas filhas casadas mais novas e seu marido perguntaram à irmã Rasband e eu algo muito importante e determinante. Ainda é seguro e sábio trazer filhos a este mundo aparentemente perverso e assustador em que vivemos? Essa era uma pergunta importante para uma mãe e um pai levarem em consideração com seus queridos filhos casados. Podíamos ouvir o medo na voz deles e sentir o medo em seu coração. Nossa resposta a eles foi um firme sim, é mais do que correto. E compartilhamos ensinamentos fundamentais do Evangelho e nossas sinceras impressões e experiências pessoais de vida. O medo não é algo novo. Os discípulos de Jesus Cristo, no Mar da Galileia, tiveram medo do vento e das ondas na escuridão da noite. Sendo seus discípulos hoje em dia, também temos medos. Nossos jovens adultos têm medo de assumir compromissos como o casamento.
Jovens casais, como nossos filhos, podem ter medo de trazer filhos a este mundo cada vez mais perverso. Os missionários têm medo de muitas coisas, principalmente de abordar pessoas que eles não conhecem. As viúvas têm medo de seguir em frente sozinhas. Os adolescentes têm medo de não serem aceitos. Os estudantes têm medo do primeiro dia de aula. Os universitários têm medo de receber a nota de uma prova. Temos medo do fracasso. Temos medo do fracasso, da rejeição, da decepção e do desconhecido. Temos medo de furacões, terremotos, incêndios que devastam a terra e nossa vida. Temos medo de não sermos escolhidos e, por outro lado, tememos ser escolhidos. Temos medo de não sermos bons o suficiente e tememos que o Senhor não tenha bênçãos para nós. Temos medo da mudança e nossos medos podem se transformar em terror. E eu acabei de incluir quase todo mundo. Desde os tempos antigos, o medo tem limitado a perspectiva dos filhos de Deus. Sempre gostei muito do relato de Eliseu em 2 Reis. O rei da Síria tinha enviado uma multidão que chegou de noite e cercou a cidade. A intenção deles era capturar e matar o profeta Eliseu. Nós lemos: "E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, Senhor, que faremos?" Isso, podíamos perceber o medo do servo ao falar. E Eliseu disse: "Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." Mas ele não parou aí. E orou Eliseu e disse: "Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja." E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Talvez carros de fogo não sejam enviados para afastar nossos medos e vencer nossas angústias, mas a lição é clara. O Senhor está conosco, está ciente de nossas necessidades e nos abençoa de maneiras que só Ele pode fazer. A oração pode invocar a força e a revelação de que precisamos para centralizar nossos pensamentos em Jesus Cristo e em seu sacrifício expiatório. O Senhor sabia que em alguns momentos sentiríamos medo. Eu já senti, e vocês também. E é por esse motivo que as Escrituras estão repletas de conselhos do Senhor. Portanto, tende bom ânimo e não temais. Buscai-me em cada pensamento. Não duvideis, não temais. Não temais, pequeno rebanho. Aprecio imensamente a ternura das palavras, pequeno rebanho. Nesta igreja, talvez sejamos poucos em número em comparação ao que o mundo acha significativo, mas quando abrimos nossos olhos espirituais, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Nosso amoroso pastor, Jesus Cristo, então continua: "Deixei que a terra e o inferno se unam contra vós, pois se estiverdes estabelecidos sobre minha rocha, eles não poderão prevalecer." Como o medo pode ser afastado? Para o jovem servo, ele estava ao lado de Eliseu, um profeta de Deus. Temos essa mesma promessa. Quando ouvimos o presidente Russell Nelson, quando damos ouvido a seus conselhos, estamos apoiando um profeta de Deus. Lembre-se das palavras de Joseph Smith. E agora, depois dos muitos testemunhos que se prestaram dele, este é o testemunho, o último de todos, que nós damos dele, que ele vive. Jesus Cristo vive. Nosso amor por ele e por seu evangelho afasta o medo. Nosso desejo de ter sempre conosco seu Espírito afasta o medo e dá lugar a uma perspectiva mais eterna da nossa vida mortal. O presidente Nelson nos aconselhou: nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo.
O Senhor disse a respeito dos flagelos que cobririam a terra e endureceriam o coração de muitas pessoas. Meus discípulos permanecerão em lugares santos e não serão movidos. E então deu este conselho divino: não vos perturbeis, porque quando todas essas coisas acontecerem, sabereis que as promessas que vos foram feitas serão cumpridas. Permanecer em lugares santos, não vos perturbeis, e promessas serão cumpridas. Vamos analisar cada uma dessas frases em relação aos nossos medos. Primeiro, permanecer em lugares santos. Ao permanecermos em lugares santos, nosso lar sagrado, nossa capela dedicada, os templos consagrados, sentiremos o Espírito do Senhor conosco. Encontraremos respostas para perguntas que nos perturbam ou a paz para simplesmente deixarmos essas perguntas de lado. Esse é o Espírito em ação. Esses lugares santos no reino de Deus na terra exigem nossa reverência, nosso respeito pelas outras pessoas, nosso melhor ao viver o Evangelho e nossa esperança para deixarmos nossos medos de lado e procurarmos o poder de cura de Jesus Cristo por meio de sua expiação. Não há lugar para medo nesses lugares santos de Deus e no coração de seus filhos. Por quê? Por causa do amor. Deus nos ama sempre e nós o amamos. Nosso amor a Deus combate todos os medos e o amor dele é fortemente sentido em lugares santos. Pensem nisso. Quando hesitamos em cumprir nossos compromissos com o Senhor, quando nos afastamos de seu caminho que leva à vida eterna, quando nos perguntamos ou duvidamos de nossa importância em seu desígnio divino, quando permitimos que o medo abra as portas para todos os seus companheiros, o desânimo, a raiva, a frustração, a decepção, o Espírito nos deixa e nos afastamos do Senhor. Se já passaram por isso, saibam que não é algo bom. Por outro lado, quando permanecemos em lugares santos, podemos sentir o amor de Deus, e o perfeito amor lança fora todo o medo. A próxima promessa é: não vos perturbeis. Não importa quanta maldade e confusão existam na terra, temos a promessa, por meio de nossa fidelidade diária em Jesus Cristo, de ter a paz de Deus que excede todo o entendimento. E quando Cristo vier em todo poder e glória, o mal, a rebelião e a justiça vão acabar. Há muito tempo, o apóstolo Paulo profetizou a respeito de nossos dias, dizendo ao jovem Timóteo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, mais amantes dos deleites do que amantes de Deus. Lembre-se de que os que estão conosco dos dois lados do véu, aqueles que amam o Senhor de todo o seu coração, poder, mente e força, são mais do que os que estão com eles. Se confiarmos ativamente no Senhor e em seus caminhos, se estivermos engajados em sua obra, não teremos medo das tendências do mundo ou de sermos perturbados por elas. Rogo-lhes que deixem de lado as influências e as pressões mundanas e procurem ter espiritualidade em sua vida diária. Amem o que o Senhor ama, o que inclui seus mandamentos, suas casas santas, nossos convênios sagrados com Ele, o sacramento a cada dia do Senhor, nossa comunicação por meio da oração, e vocês não se sentirão perturbados. Último tópico: confiar no Senhor e em suas promessas. Sei que todas as suas promessas serão cumpridas. Sei disso com a mesma firmeza com que estou aqui diante de vocês nesta sagrada reunião. O Senhor revelou: pois aqueles que são prudentes e tiverem recebido a verdade e tomado o Santo Espírito por seu guia e não tiverem sido enganados, em verdade vos digo que não serão cortados e lançados no fogo, mas suportarão o dia.
É por esse motivo que não devemos nos perturbar pelos tumultos atuais, por aquelas pessoas no grande e espaçoso edifício, por aqueles que ridicularizam o empenho honesto e o serviço dedicado ao Senhor Jesus Cristo. O otimismo, a coragem e até a caridade advêm de um coração que não está sobrecarregado por problemas ou por confusão. O presidente Nelson, que vê o futuro com otimismo, lembrou-nos: se quisermos ter a esperança de filtrar as diversas opiniões e filosofias dos homens que atacam a verdade, precisamos aprender a receber revelação. Para recebermos revelação pessoal, devemos fazer com que viver o Evangelho e incentivar a fidelidade e a espiritualidade em outras pessoas, assim como em nós mesmos, seja uma prioridade. Spencer W. Kimball era um dos profetas de minha juventude. Nestes últimos anos, após ser chamado como apóstolo, encontrei paz em sua primeira mensagem de conferência geral em outubro de 1943. Ele estava atônito com o chamado. Sei como é ter esse sentimento. Elder Kimball disse: ponderei sobre muitas coisas, jejuei e também orei. Havia pensamentos conflitantes surgindo em minha mente. Pareciam vozes dizendo: você não consegue, você não é digno, você não tem capacidade. E por fim, sempre vinha o pensamento triunfante: você deve fazer o trabalho que lhe foi designado. Você deve ser capaz e deve estar digno e qualificado. E a batalha se intensificava. Sinto-me tocado pelo testemunho desse apóstolo com um coração puro, que se tornei o 12º presidente desta poderosa igreja. Ele reconheceu que tinha de afastar seus medos para fazer o trabalho designado e que ele tinha de confiar no Senhor para ter força para se tornar uma força capaz, digna e qualificada. Também podemos fazer isso. As batalhas vão se intensificar, mas vamos enfrentá-las com o Espírito do Senhor. Não nos perturbaremos, porque quando apoiamos o Senhor e defendemos seus princípios e seu plano eterno, estamos em solo sagrado. Bem, e minha filha e meu genro, que há alguns anos fizeram aquela pergunta profunda e sincera, com base no medo. Eles pensaram seriamente em nossa conversa daquela noite, eles oraram, jejuaram e tiraram suas próprias conclusões. Felizmente para eles e para nós, os avós, eles foram abençoados com 7 lindos filhos e seguem adiante com fé e amor. Sejam corajosos, irmãos e irmãs. Sim, vivemos em tempos trabalhosos, mas se permanecermos no caminho do convênio, não precisamos temer. Eu os abençoo para que, ao fazerem isso, não sejam perturbados pelos tempos em que vivemos ou pelos problemas que surgirem em seu caminho. Eu os abençoo para que escolham permanecer em lugares santos e não ser movidos. Eu os abençoo para acreditarem nas promessas de Jesus Cristo, que Ele vive, que Ele está cuidando de nós, que Ele se preocupa conosco e permanece ao nosso lado. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A corda é uma ferramenta essencial com a qual todos estamos familiarizados. As cordas são feitas de fibra de tecido, plantas, fios ou outros materiais que são individualmente torcidos ou trançados. Curiosamente, materiais que podem ser bastante corriqueiros podem ser entrelaçados e se tornar extremamente fortes. Portanto, vincular e unir materiais comuns de modo eficaz pode produzir uma ferramenta extraordinária. Assim como a força da corda advém de muitas fibras entrelaçadas, o Evangelho de Jesus Cristo nos proporciona a melhor perspectiva da verdade e oferece as mais ricas bênçãos quando damos ouvido à admoestação de Paulo de congregar em Cristo todas as coisas,
tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. De modo considerável, essa importante congregação da verdade está voltada ao Senhor Jesus Cristo e está centralizada nele, pois Ele é o caminho e a verdade e a vida. Oro para que o Espírito Santo ilumine cada um de nós ao refletirmos sobre como o princípio de congregar em Cristo todas as coisas se aplica de maneira prática a aprender e viver seu Evangelho restaurado em nossa vida diária. Vivemos em um período notável e de muita revelação na Igreja restaurada de Jesus Cristo. As mudanças históricas anunciadas hoje têm apenas um propósito principal: fortalecer a fé no Pai Celestial e no seu plano e em seu Filho Jesus Cristo e sua expiação. A programação das reuniões dominicais não foi simplesmente encurtada. Na verdade, agora temos mais oportunidades e responsabilidades como indivíduos e famílias de usar nosso tempo para consolidar o dia do Senhor como um deleite, tanto no lar como na igreja. Em abril passado, não houve uma mera mudança na estrutura da organização dos coros do sacerdócio. Na verdade, ênfase e força foram dadas para que houvesse uma maneira mais elevada e sagrada de ministrar aos nossos irmãos e irmãs. Assim como as fibras entrelaçadas de uma corda produzem uma ferramenta poderosa e resistente, todas essas ações interrelacionadas fazem parte de um esforço unificado para melhor alinhar o enfoque, os recursos e a obra da Igreja Restaurada do Salvador à sua missão primordial: ajudar a Deus em sua obra de levar a efeito a salvação e a exaltação de seus filhos. Por favor, não se concentrem primordialmente nos aspectos logísticos do que foi anunciado. Não podemos permitir que os detalhes dos procedimentos obscureçam as abrangentes razões espirituais pelas quais essas mudanças estão sendo feitas. Nosso desejo é que a fé no plano do Pai e na missão redentora do Salvador aumente na terra e que o eterno convênio de Deus seja estabelecido. Nossos únicos objetivos são facilitar a conversão contínua ao Senhor e amar mais plenamente nossos irmãos e nossas irmãs, servindo-os com mais eficácia. Às vezes, como membros da Igreja, segmentamos, separamos e aplicamos o Evangelho em nossa vida, criando longas listas de tópicos individuais de estudo e de tarefas a serem cumpridas. Mas tal atitude pode possivelmente limitar nosso entendimento e nossa visão. Devemos tomar cuidado, pois um enfoque farisaico nesse tipo de lista pode nos desviar de nossa aproximação do Senhor. O propósito e a purificação, a felicidade e a alegria, e a contínua conversão e proteção que advém da entrega de nosso coração a Deus e de recebermos sua imagem, nosso semblante, não podem ser obtidos apenas por meio da realização e do monitoramento das coisas espirituais que temos que fazer. Na verdade, o poder que o Evangelho do Salvador tem de nos transformar e de nos abençoar resulta de discernir e aplicar a inter-relação de suas doutrinas, princípios e práticas. Somente quando congregamos em Cristo todas as coisas, com um firme enfoque nele, as verdades do Evangelho podem, de forma sinérgica, capacitar-nos para nos tornar o que Deus deseja que nos tornemos e para perseverar valentemente até o fim. O Evangelho de Jesus Cristo é uma magnífica tapeçaria de verdade bem ajustada e entrelaçada. À medida que aprendemos e vinculamos as verdades reveladas do Evangelho, somos abençoados ao receber uma preciosa perspectiva e mais capacidade espiritual, por olhos que conseguem ver a influência do Senhor em nossa vida e por ouvidos que escutam sua voz. E o princípio de congregar em Cristo todas as coisas pode nos auxiliar a transformar as tradicionais listas em um conjunto unificado, integrado e completo.
Gostaria de explicar o que estou dizendo, tentando dizer, citando um exemplo doutrinário e outro relacionado à igreja. A quarta regra de fé é uma das grandes ilustrações de se congregar em Cristo todas as coisas. Cremos que os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho são: primeiro, fé no Senhor Jesus Cristo; segundo, arrependimento; terceiro, batismo por imersão para a remissão de pecados; quarto, imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. A verdadeira fé está centralizada no Senhor Jesus Cristo, no fato de que Ele é o Filho divino e unigênito do Pai e na missão redentora que Ele cumpriu. Porque satisfez as exigências da lei e reivindica todos os que nele têm fé. E os que nele têm fé se apegarão a tudo que é bom. Portanto, Ele advoga a causa dos filhos dos homens, e Ele habita eternamente nos céus. Exercer fé em Cristo significa confiar e colocar nossa confiança nele como nosso Salvador, em seu nome e em suas promessas. A primeira e natural consequência de se confiar no Salvador é o arrependimento e o afastamento do mal. À medida que exercemos fé no Senhor, naturalmente nos voltamos e nos achegamos a Ele e dependemos dele. Portanto, arrepender-se significa acreditar e confiar que o Redentor fará por nós o que não podemos fazer por nós mesmos. Cada um de nós deve confiar plenamente nos méritos daquele que é poderoso para salvar, pois somente por meio dos méritos e misericórdia e graça do Santo Messias podemos nos tornar novas criaturas em Cristo e, por fim, voltar à presença de Deus e habitar com Ele. A ordenança do batismo por imersão para a remissão de pecados exige que acreditemos nele, que confiemos nele e que o sigamos. Nefe proclamou: portanto, meus amados irmãos, sei que se seguirdes o Filho com todo o coração, agindo sem hipocrisia e sem dolo diante de Deus, mas com a verdadeira intenção, arrependendo-vos de vossos pecados, testemunhando ao Pai que estáis dispostos a tomar sobre vós o nome de Cristo pelo batismo, sim, seguindo vosso Senhor e vosso Salvador a água, segundo a sua palavra, eis que então recebereis o Espírito Santo. Sim, então vem o batismo de fogo e do Espírito Santo. A ordenança da imposição de mãos para o dom do Espírito Santo exige que acreditemos nele, que confiemos nele, que o sigamos e que prossigamos com firmeza nele e com o auxílio de seu Santo Espírito. Conforme Nefe declarou, e agora sei por isso que, a menos que o homem persevere até o fim, seguindo o exemplo do Filho de Deus vivo, não poderá ser salvo. A quarta regra de fé não somente identifica os princípios e ordenanças essenciais do Evangelho restaurado. Na verdade, essa declaração inspirada de crenças congrega em Cristo todas as coisas. Acreditar nele, confiar nele, segui-lo e prosseguir com firmeza nele. Sim, com ele. Exemplo número 2. Quero agora descrever como todos os programas e iniciativas da igreja estão congregados em Cristo. Muitos outros exemplos poderiam ser mencionados. Utilizarei apenas alguns. Em 1978, o presidente Spencer W. Kimball instruiu aos membros da igreja que Sião fosse fortalecida em todo o mundo. Ele aconselhou os membros da igreja a permanecerem em sua terra natal e a estabelecerem estacas fortes, reunindo a família de Deus e ensinando-os os caminhos do Senhor. Ele mencionou ainda que mais templos seriam construídos e prometeu bênçãos para os santos aonde quer que vivessem no mundo. À medida que o número de estacas aumentou, houve uma maior necessidade de que o lar
dos santos dos últimos dias se tornasse um local onde os membros da igreja, membros da família, gostassem de estar, onde pudessem desenvolver sua vida e encontrar amor, apoio, apreço e incentivo mútuos. Consequentemente, em 1980, as reuniões de domingo foram consolidadas em um bloco de 3 horas, a fim de novamente enfatizar a responsabilidade pessoal e familiar de se aprender, viver e ensinar o Evangelho. Essa ênfase na família e no lar foi novamente confirmada no documento A Família, Proclamação ao Mundo, apresentado pelo presidente Gordon B. Hinckley em 1995. Em abril de 1998, o presidente Hinckley anunciou a construção de muitos outros templos menores, levando assim as ordenanças sagradas da Casa do Senhor ao alcance de indivíduos e famílias da Igreja em todo o mundo. Essas oportunidades aprimoradas de crescimento e desenvolvimento espiritual foram complementadas por melhorias relacionadas à autossuficiência material, por meio da apresentação do Fundo Perpétuo de Educação em 2001. Durante seu ministério, o presidente Thomas S. Monson repetidas vezes exortou os santos a saírem ao resgate e enfatizou o cuidado pelos pobres e necessitados como uma das responsabilidades divinamente atribuídas da Igreja. Dando continuidade à ênfase na preparação material, os serviços de autossuficiência foram implementados em 2012. Nos últimos anos, princípios essenciais sobre como fazer o Dia do Senhor ser deleitoso no lar e na igreja foram enfatizados e reforçados. Dessa maneira, nos preparando para a programação das reuniões dominicais anunciado nesta sessão da Conferência Geral. E há 6 meses, os quórums do sacerdócio de Melquisedeque foram fortalecidos e alinhados com mais eficácia aos auxiliares, a fim de que houvesse uma abordagem mais elevada e mais sagrada quanto a ministrar. Irmãos e irmãs, creio que a sequência e o momento de implementação dessas iniciativas ao longo de muitas décadas pode nos ajudar a visualizar um trabalho unificado e abrangente, não apenas uma série de iniciativas independentes e separadas. Deus revelou um padrão de progresso espiritual para as pessoas e famílias por meio de ordenanças, ensino, programas e atividades centralizados no lar e apoiados pela Igreja. As organizações e os programas da Igreja existem para abençoar as pessoas e as famílias, e não são um fim em si mesmos. Oro para que reconheçamos a obra do Senhor como uma grande obra em todo o mundo. Está se tornando cada vez mais centralizada no lar e apoiada pela Igreja. Sei que o Senhor está revelando e ainda revelará muitas coisas grandiosas e importantes relativas ao reino de Deus e testifico disso. Comecei meu discurso destacando a força que é criada à medida que fibras de materiais são torcidas ou trançadas até se obter uma corda. De modo semelhante, prometo que mais perspectiva, propósito e poder estarão evidentes em nosso aprendizado, em nossa vivência do Evangelho restaurado, ao nos esforçarmos para congregar em Cristo todas as coisas. Todas as oportunidades e bênçãos de consequência eterna são originadas, tornam-se possíveis, têm propósito e permanecem por meio do Senhor Jesus Cristo. Conforme Alma testificou, não há outro caminho ou meio pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser em Cristo e por intermédio dele. Eis que ele é a vida e a luz do mundo. Com alegria, declaro meu testemunho da divindade e da realidade de nosso Pai eterno e de seu Filho amado, Jesus Cristo. Encontramos alegria em nosso Salvador. Nele, encontramos a garantia de paz nesse mundo e vida eterna no mundo vindouro. Presto testemunho disso, no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Agradecemos a todos os que falaram a nós e expressamos nossa gratidão pela bela música apresentada nesta manhã. O coro agora entoará "Vou cumprir o plano de Deus". O último orador desta sessão será o presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência. Após suas palavras, o coro encerrará esta reunião cantando "Vinde, ó Santos". A oração de encerramento será oferecida pelo elder Adilson de Paula Parrella, dos 70. Choice was to come to this lovely home on earth and seek for God's light to direct me from birth. I will follow God's plan for me, holding fast to His word and His law. I will work and I will pray. I will always walk in His way. Then I will be happy on earth and in my home above. I will follow God's plan for me, holding fast to His word and His law. I will work and I will pray. I will always walk in His way. Then I will be happy on earth and in my O Senhor define verdade como conhecimento das coisas, como são, como foram e como serão. Essa é uma definição perfeita para o plano de salvação e para a família proclamação ao mundo. Vivemos em uma época de informações amplamente desenvolvidas e divulgadas, mas nem todas essas informações são verdadeiras. Precisamos ser cautelosos e sábios ao buscarmos a verdade e ao escolhermos fontes para tais pesquisas. Não devemos considerar proeminência ou autoridade secular como fontes qualificadas de verdade. Devemos ser cautelosos quanto a confiar em informações ou conselhos fornecidos por estrelas do entretenimento, atletas de destaque ou fontes anônimas da internet. O conhecimento em uma determinada área não deve ser considerado conhecimento da verdade em outros assuntos. Também devemos ser cautelosos a respeito da motivação daquele que fornece informações. É por isso que as Escrituras nos advertem contra as artimanhas sacerdotais. Se a fonte é anônima ou desconhecida, a informação também pode ser suspeita. Nossas decisões pessoais devem se basear nas informações vindas de fontes que são qualificadas no assunto e que são livres de motivações egoístas.
Quando buscamos a verdade a respeito de religião, devemos utilizar métodos espirituais apropriados para a pesquisa. A oração, o testemunho do Espírito Santo e o estudo das Escrituras e das palavras dos profetas modernos. Entristeço-me quando ouço falar de alguém que comenta que perdeu a fé na religião devido a ensinamentos seculares. Aqueles que já tiveram visões espirituais podem sofrer de cegueira espiritual. Como o presidente Henry B. Eyring disse, o problema deles não reside no que eles pensam que veem, reside no que eles ainda não podem ver. Os métodos da ciência nos levam ao que chamamos de verdade científica. Mas a verdade científica não é o ponto central da vida. Aqueles que não aprendem pelo estudo e também pela fé limitam sua compreensão da verdade ao que eles podem verificar por meios científicos. Isso estabelece limites artificiais na busca deles pela verdade. O presidente James E. Faust disse: aqueles que foram batizados colocam sua alma eterna em risco quando, de forma negligente, buscam apenas a fonte secular de aprendizado. Cremos que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias possui a plenitude do Evangelho de Cristo, o qual é a essência da verdade e da compreensão eterna. Encontramos alegria verdadeira e duradoura ao conhecermos e agirmos de acordo com a verdade a respeito de quem somos, do significado da vida mortal e de onde vamos quando morrermos. Essas verdades não podem ser aprendidas por métodos científicos ou seculares. Falarei agora sobre verdades do Evangelho restaurado que são imprescindíveis para a doutrina de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Pensem nessas verdades cuidadosamente. Elas explicam muito a respeito de nossa doutrina, de nossas práticas, incluindo talvez algumas coisas que ainda não são compreendidas. Existe um Deus que é o Pai amoroso do espírito de todos os que já viveram ou ainda viverão. O gênero é eterno. Antes de nascermos nesta terra, vivíamos como homens e mulheres em espírito na presença de Deus. Acabamos de ouvir o coro do tabernáculo da Praça do Templo cantar "Vou cumprir o plano de Deus". Esse é o plano que Deus estabeleceu para que todos os seus filhos espirituais pudessem progredir eternamente. Esse plano é essencial para cada um de nós. Neste plano, Deus criou terra como um lugar onde seus amados filhos espirituais pudessem nascer na mortalidade para receber um corpo físico e ter a oportunidade de progresso eterno ao fazerem escolhas corretas. Para serem significativas, as escolhas da mortalidade tinham de ser entre as forças opostas do bem e do mal. A oposição era necessária e assim foi permitido a um adversário que foi expulso por rebelião tentar os filhos de Deus a fim de agir de modo contrário ao plano de Deus. O propósito do plano de Deus era de dar a seus filhos a oportunidade de escolher a vida eterna. Isso somente seria alcançado pela experiência na mortalidade e, após a morte, pelo crescimento pós-mortal no mundo espiritual. No decorrer da vida mortal, todos nós seríamos manchados pelo pecado quando cedêssemos às cruéis tentações do adversário e, em algum momento, morreríamos. Aceitamos esses desafios, confiando na certeza do plano de que Deus, nosso Pai, providenciaria um Salvador, seu Filho unigênito, que nos resgataria por meio de uma ressurreição universal, que nos concede um corpo físico após a morte. O Salvador também realizaria uma expiação a fim de pagar o preço para que todos fossem purificados do pecado, sob as condições que ele estipulou. Essas condições incluem a fé em Cristo, o arrependimento, o batismo,
o dom do Espírito Santo e outras ordenanças realizadas pela autoridade do sacerdócio. O grande plano de felicidade de Deus oferece um equilíbrio perfeito entre a justiça eterna e a misericórdia que pode ser obtida por meio da expiação de Jesus Cristo. Isso também nos permite ser transformados em novas criaturas em Cristo. Um Deus amoroso cuida de cada um de nós. Sabemos que, por seu amor e por meio da expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salva. Pela obediência às leis e ordenanças de seu Evangelho. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é devidamente conhecida como uma igreja centralizada na família. Mas o que nem sempre se compreende bem é que nosso enfoque na família não se limita apenas aos relacionamentos mortais. Os relacionamentos eternos também são fundamentais para a nossa teologia. A família foi ordenada por Deus, como parte do grande plano de nosso amoroso Criador. A missão de sua igreja restaurada é nos ajudar a alcançar exaltação no reino celestial. E isso só pode acontecer por meio do casamento eterno entre um homem e uma mulher. Afirmamos que o sexo masculino ou feminino é uma característica essencial da identidade e do propósito pré-mortal, mortal e eterno. E o casamento entre o homem e a mulher é essencial para seu plano eterno. Por fim, o amor de Deus é tão grande que, exceto para os poucos que deliberadamente se tornaram filhos da perdição, Ele providenciou um destino de glória para todos os seus filhos. Todos os seus filhos incluem todos os que morreram. Realizamos ordenanças por eles por procuração em nossos templos. O propósito da Igreja Restaurada de Jesus Cristo é qualificar seus filhos para o mais alto grau de glória, que é a exaltação ou a vida eterna. Para aqueles que não desejam ou não se qualificam, Ele providenciou outros, porém inferiores reinos de glória. Qualquer pessoa que compreende estas verdades eternas pode entender que por nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, pensamos como pensamos e fazemos o que fazemos. Mencionarei agora algumas aplicações dessas verdades eternas que somente podem ser compreendidas à luz do plano de Deus. Primeira, honramos o arbítrio pessoal. A maioria das pessoas está ciente dos grandes esforços da Igreja Restaurada para promover a liberdade religiosa nos Estados Unidos e em todo o mundo. Esses esforços não promovem somente nossos próprios interesses, mas, de acordo com o seu plano, procuram ajudar todos os filhos de Deus a desfrutarem a liberdade de escolha. Segunda, somos um povo missionário. Às vezes, nos perguntam por que enviamos missionários a tantas nações, mesmo entre populações cristãs. Recebemos uma pergunta semelhante sobre o motivo de doarmos milhões de dólares em auxílio humanitário a não membros de nossa igreja, mas não associarmos esse auxílio ao trabalho missionário. Fazemos isso porque consideramos que todos os mortais são filhos de Deus, nossos irmãos e nossas irmãs, e queremos compartilhar nossas riquezas espirituais e temporais com todos. Terceira, a vida mortal é sagrada para nós. Nosso compromisso para com o plano de Deus exige que nos oponhamos ao aborto e à eutanásia. Quarta, algumas pessoas ficam preocupadas com alguns posicionamentos da nossa igreja no que diz respeito ao casamento e aos filhos. Nosso conhecimento do plano de salvação revelado por Deus requer que nos oponhamos a atuais pressões sociais e jurídicas que procuram fazer com que nos afastemos do casamento tradicional e façamos mudanças que confundem ou alteram o gênero ou nivelam as diferenças entre homens e mulheres. Sabemos que os relacionamentos, as identidades e as funções dos homens e das mulheres são essenciais para que o grande plano de Deus seja cumprido. Quinta,
Também temos uma perspectiva distinta a respeito dos filhos. Consideramos a geração e a criação dos filhos parte do plano de Deus e um dever satisfatório e sagrado daqueles que receberam o poder para participar disso. Cremos que os maiores tesouros do céu e da terra são nossos filhos e nossa posteridade. Portanto, devemos ensinar e lutar por princípios e práticas que nos ofereçam as melhores condições para o desenvolvimento e a felicidade dos filhos, de todos os filhos. Por último, somos amados filhos de um Pai Celestial que nos ensinou que a masculinidade e a feminilidade, o casamento entre homem e uma mulher, e a geração e a criação de filhos são essenciais a seu grande plano de felicidade. Nossa posição quanto a esses princípios frequentemente causa oposição à igreja. Sabemos que isso é inevitável. A oposição faz parte do plano, e a oposição mais intensa de Satanás, do adversário, está direcionada ao que é mais importante para o plano de Deus. Ele procura destruir a obra de Deus. Seus métodos principais são difamar o Salvador e a sua autoridade divina, apagar os efeitos da expiação de Jesus Cristo, desencorajar o arrependimento, falsificar as revelações e contradizer a prestação de contas individual. Ele também procura confundir os gêneros, distorcer o casamento e desencorajar a geração de filhos, especialmente pelos pais que criarão os filhos em verdade. O trabalho do Senhor segue avante a despeito da oposição organizada e constante com a qual nos deparamos à medida que procuramos praticar os ensinamentos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Para aqueles que estão vacilantes diante dessa oposição, gostaria de dar estas sugestões. Lembrem-se do princípio do arrependimento, que é possível pelo poder da expiação de Jesus Cristo, como exortou o elder Neil Maxwell. Não estejam entre aqueles que preferem tentar mudar a Igreja em vez de mudar a si mesmos. E como o elder Jeffrey R. Holland exortou, preservem o que já conquistaram e permaneçam firmes até adquirirem conhecimento adicional. Nesta igreja, o que conhecemos sempre supera o que não conhecemos. Exerçam fé no Senhor Jesus Cristo, que é o primeiro princípio do Evangelho. Por fim, busquem auxílio. Nossos líderes na igreja nos amam e buscam orientação espiritual para nos ajudar. Temos muitos recursos que podem ser encontrados no site lds.org, além de outros auxílios para o estudo do Evangelho no lar. E agora, também temos irmãos e irmãs ministradores, chamados para dar apoio amoroso. Nosso amoroso Pai Celestial quer que seus filhos tenham alegria, que é o propósito de nossa criação. Esse jubiloso destino é a vida eterna, a qual podemos obter ao seguirmos adiante pelo que nosso profeta, o presidente Russell M. Nelson, frequentemente chama de o caminho do convênio. Eis o que ele disse em sua primeira mensagem como presidente da igreja. Continue no caminho do convênio. Seu compromisso de seguir o Salvador, fazendo convênios com ele e depois guardando esses convênios, vai abrir a porta de todos os privilégios e bênçãos espirituais disponíveis a mulheres, homens e crianças de todo o mundo. Presto solene testemunho de que as coisas que disse são verdadeiras e são possíveis pelos ensinamentos e pela inspiração e pela expiação de Jesus Cristo, que torna tudo possível sob o grande plano de Deus, nosso Pai eterno. Em nome de Jesus Cristo. Amém. To you.
Pai Celestial, agradecemos-te, Pai, por ser um amoroso Pai, por ter enviado o Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para nos redimir e nos salvar. Somos gratos por profetas vivos, o presidente Nelson, e agradecemos-te pelas muitas revelações que Tu nos enviaste e que continuará a enviar a Teus profetas. Pedimos-te que Tuas bênçãos estejam sobre o presidente Nelson e também oramos para que Tuas bênçãos estejam sobre nós, para que sigamos a orientação, o conselho, as instruções que recebemos dos profetas vivos com exatidão e obediência. Ó Pai, abençoa-nos com a constante companhia de Teu Santo Espírito. E oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa foi uma transmissão da Conferência Geral Semestral número 188 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo coro do Tabernáculo da Praça do Templo. Essa transmissão foi fornecida como um serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.